Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos felizes de ter vocês conosco aqui nessa roda de conversa. E semana passada eu prometi para vocês que a partir de hoje nós teríamos novidade no nosso programa, né? Então, temos mais convidados, a conversa agora vai fluir de uma forma ainda melhor e maior, porque nós vamos receber pessoas através do nosso Conversa Online também. E eu já te convido para participar conosco através do chat. Deixe um like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E comenta também de onde você está nos assistindo aí, qual a sua cidade e qual a sua opinião sobre o tema de hoje, que é: como o cristão deve se vestir? Você acha que o cristão deve se vestir como todo mundo, deve vestir aquilo que está na moda, aquilo que está na vitrine, ou ele deve ter um comportamento diferenciado a respeito da moda, a respeito do seu vestuário? O que é que você acha, hein? Tenho nem roupa para esse programa, hein, Letícia? A primeira pergunta é, biblicamente, qual a importância de vestir-se de maneira decente? Bom, Marcos, muito obrigado pelo convite de estar aqui para falar de um tema tão polêmico, né? E falar de algo que realmente impacta a nossa vida diária. Não é uma coisa que a gente tem que se preocupar só quando vai numa festa ou só quando vai para a praia, porque a maioria das perguntas é: posso usar biquíni, posso usar sunga, essas coisas, né? Mas a gente tem que se preocupar cada dia com esse assunto. Mas aí, eu quero te fazer uma pergunta aí, quero rebater essa pergunta para você aí de casa. Você acha que existe uma forma bíblica de se vestir? E a gente vai falar aqui que sim. Eu vou aqui, ó. 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Não está falando que a gente não pode se enfeitar, mas está falando que existe modéstia e bom senso. Uma coisa muito difícil na nossa era, mas enfim. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Obviamente que isso aqui Paulo está escrevendo para um contexto específico e existem algumas coisas a respeito desse contexto que a gente pode conversar depois, mas o princípio é esse: se vestir com modéstia. Isso serve para homens e mulheres. Se vestir com modéstia e bom senso, de forma que aquilo agrade as pessoas de uma forma santa, não levando-as a pecar, né? Então, acho que eu respondi um pouquinho aí da sua pergunta, Marcos. Respondeu sim, a gente vai continuar falando porque, como você disse, tem muita coisa para falar sobre isso, né? E se você tiver alguma pergunta, manda no chat aí. Daqui a pouquinho a gente pode ler os seus comentários e responder as suas dúvidas, sempre à luz da Bíblia, né? Mas agora eu quero te convidar a baixar um aplicativo aí no seu celular, que é o aplicativo do Jesuscope. Nele você encontra vídeos, devocionais, Bíblia e acesso facilitado à loja de Jesuscope e também aos cursos do Jesuscope na mesa. Então você pode ir até a sua loja de aplicativos e procurar por Jesuscope. Certamente você será abençoado pelo conteúdo deste aplicativo. Baixa aí e depois você me fala se você gostou ou não, tá bom? Agora sim, Letícia, vamos voltar ao nosso assunto de hoje, que é como o cristão deve se vestir. Na sua opinião, você é conselheira bíblica, você tem muito contato com jovem. Eu acho que esse tema envolve todas as faixas etárias, né? Mas os jovens, eles têm um quê ali de questionamento, de rebeldia, né? E diz: ninguém paga minhas contas, eu me visto do jeito que eu quero, o problema está no olhar do outro, no julgamento do outro. Na sua opinião, você acha que a nossa juventude hoje, atual, tem prestado atenção, tem se preocupado no seu modo de vestir? Ou esse é um tema que ainda não faz parte dos nossos questionamentos, não faz parte do dia a dia da igreja em geral? Qual a sua opinião aí? Bom, Marcos, é uma pergunta muito boa, né? Lidando com aconselhamento bíblico, eu tive a oportunidade de conversar com algumas aconselhadas, conversar com alguns meninos também a respeito desse assunto. E, assim, eles pensam sobre isso de forma secular. Eles ainda, assim, na maior parte, viu, gente? Não estou falando que todos os jovens agem dessa forma, mas na sua maioria, eles olham para esse assunto como algo que, acho que Deus nem deve se importar com isso. Não, acho que isso daí não é coisa de legalista, é muito moralista, tem que ser dessa forma X, de acordo com a moda, do jeito que eu me vestir bem, do jeito que eu me sentir bem, eu vou me vestir. E aí, a gente pode ver que isso é um problema não só na área das roupas, da vestimenta, mas é um problema para tudo na nossa vida. Quando a gente pensa, eu vou fazer isso porque isso me faz bem, porque isso me faz feliz,
a gente está elevando a nossa vida a um padrão egoísta, né? Um padrão de eu sou o padrão, eu sou o parâmetro para que as coisas funcionem em toda a minha vida, né? Em todas as áreas da minha vida. E na área da vestimenta é assim também. Então, uma coisa que a gente pode perceber, até pela juventude, a forma como eles se vestem refletem muito do coração deles. Isso com qualquer pessoa, sendo jovem ou não. Então, a forma como a gente tem se vestido revela o que o nosso coração deseja e anseia. Se a gente comunica uma rebeldia na nossa vestimenta, então a gente tem que olhar para as escrituras se isso está realmente correto, se isso está realmente ornando com a comunicação de que Cristo gostaria que a gente tivesse, né? E aqui eu não estou falando, gente, vocês têm que se vestir de forma Y ou X. Não. Não estou falando sobre conceitos de moda. Quem vai saber melhor falar sobre isso para você é a Vivi Cardinale, né? Essa galera aí de consultoria de imagem. O que eu estou falando para você é sobre a intenção no coração em comunicar quem você é através da sua roupa. E o jovem, ele tende a querer comunicar coisas que, na verdade, não revelam as coisas boas do coração, mas as coisas, os pecados, os desejos, né? E a gente vê isso no Instagram, quando a gente entra, a gente vê isso no Facebook, nas redes sociais, quando a gente vai rolando nosso feed, a gente vê que a falta de roupa, às vezes, revela uma parte do coração, e às vezes a muita roupa também revela parte do coração, né? É verdade. Vamos continuar a falar sobre isso, mas antes deixa eu dar um oi para o chat aqui. A Jéssica, a Edinalva, a Sueli, Simone Sheila, a Meires, lá do Pará, está com a gente. E a Simone Sheila comentou, vestindo-se bem, porque glorificamos a Deus com o nosso corpo também. A tia Marlene aqui está dizendo que é um tema muito pertinente. Continue mandando os seus comentários. Mas agora, o Conversa da Tarde recebe ela, que é conselheira bíblica, né, que já é conhecida de muitos telespectadores aqui da IPPTV, participa de diversos programas, autora do livro Mulheres e Sexo, e vai conversar conosco a respeito desse tema, que é a Larissa Ferraro. Boa tarde, Larissa, seja bem-vinda ao Conversa da Tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcos, boa tarde, Letícia. Já estava com saudade de vocês. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. Eu estava com saudade de vocês. Sim, sim. Eu acho que deu uma travadinha no vídeo da Larissa, mas eu estou te ouvindo bem, Larissa. Vamos só ver se resolve a questão da imagem aqui. Acho que você nem sabe, mas você já participou do Conversa da Tarde aqui, né? mesmo sem ser ao vivo, a Larissa já fez parte do nosso Conversa da Tarde. E ela é muito querida de todos nós, né? Queridíssima. Eu tenho que puxar minha sardinha aqui, porque eu tô morrendo de saudade da Larissa. Quando a gente fazia o Diário de Eva todo mês, ela tava lá, nossa convidada fixa. E assim, um amor de pessoa, sempre trazia conteúdo bíblico de qualidade. Então saiba que se você está assistindo Conversa da Tarde hoje, você está diante de uma mulher muito bem equipada biblicamente, que você pode soltar sua pergunta aqui no chat pra gente. Isso aí. E aí, Gustavo, voltou? Estamos com o link da Larissa, podemos continuar a nossa conversa? Ainda está um pouco travada, Larissa. Está voltando. O programa ao vivo é assim. Está voltando. O seu áudio está ok, mas a sua imagem ainda está meio travada. Então vamos fazer assim, Larissa. Você pode sair do link e entrar novamente? Pode ser? Vou fazer isso. Combinado. Isso deixa a nossa expectativa ainda maior para a conversa de hoje. Eu até coloquei no Instagram, Letícia, tomara que o YouTube não derrube nossa live, porque o tema é polêmico. Porque o tema é polêmico. Né? A gente vive dias assim de que a liberdade tem sido pregada, né? E as pessoas dizem, quem é a igreja para dizer como eu devo me vestir? Isso é religiosidade, isso enfim, farisaísmo. Não, né? E tem até nesse movimento feminista, né, que aí vamos ser derrubados de novo por essa minha fala, mas nesse movimento feminista de meu corpo, minhas regras, a gente acha que a gente pode usufruir de qualquer forma e de qualquer coisa, né? Sim. Larissa, está conosco? Agora tá legal. Estão me ouvindo agora? Show de bola. Eu quero começar, Larissa, já perguntando polêmica para você. A gente sabe aqui que você não foge das polêmicas e quando fala de vestimenta, nós pensamos, assim, dentro de igreja, né? Nós nos lembramos de igrejas que possuem muitas regras. Existem pessoas que estão aprisionadas a regras assim, né? O pastor Arival até tem uma história que ele fala assim, uma moça estava há anos sem cortar o cabelo, chegou aqui, você conhece essa história? Não. Chegou aqui na igreja e falou, olha, meu pastor não deixou eu cortar, fiz um voto.
Ele falou, pode cortar e pôr na minha conta. Porque o cabelo da mulher já estava batendo no pé. E aí a gente sabe que muitas igrejas têm regras, enfim, não só de cabelo, mas de roupas, etc. E eu quero te perguntar, isso é bíblico? Isso é saudável? Qual a sua opinião sobre isso? As escrituras, elas não são um livro, né, de pode ou não pode. E nessa área, principalmente de roupas, de aparência pessoal, de beleza, tudo isso, a gente precisa entender mais de princípios do que em si de regras. Existiam regras, né? No Antigo Testamento existiam várias regras e tinham a razão de ser dessas regras. Mas nós vivemos hoje na nova aliança, nós não estamos... a gente não deve estar sendo dirigido pela lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos, na verdade, debaixo de outra lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então, dentro da lei de Cristo, a gente não tem essas diretrizes de tem que usar roupa assim, né? Não pode misturar 2 tecidos, como a gente tinha no Antigo Testamento. Então, não tem essa necessidade. Mas, sim, princípios. Existe uma série de princípios que isso que nós, cristãos, precisamos entender, que os princípios bíblicos, eles se aplicam a qualquer assunto. Não só, o princípio bíblico é só para a vida cristã, como se fosse possível separar a vida cristã do restante da vida, né? A vida do cristão é uma vida cristã, deveria ser uma vida cristã. Então, todos os princípios que existem nas Escrituras, nós devemos levar também para a maneira que a gente se veste. Isso mesmo, muito bem. E Larissa, uma pergunta muito, muito comum, assim, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas você acredita que a nossa roupa fala? Não sou só eu que acredito isso. Eu vou perguntar para todos os que estão nos assistindo. Uhum. Quando vocês olham, por exemplo, para alguém de burca ou com um lenço, uma mulher com aquele lenço na cabeça, você automaticamente associa ela com uma religião específica. Sim. Se você olha para alguém que está todo vestido de branco, você vai associar com uma profissão específica. Assim, na minha igreja, a gente até faz de brincadeira. Se alguém, domingo à noite, está de blazer, a gente já chega falando, você vai pregar hoje? Né? Porque a gente já associa ali o blazer a alguém que vai pregar. Então, assim, a roupa, ela comunica. Roupa é comunicação. Nós avaliamos, infelizmente, nós julgamos as pessoas primeiramente pelo que nós vemos. Nós não temos como conhecer a pessoa imediatamente só pelo que nós olhamos. Então, a roupa, ela vai ser uma comunicação e uma comunicação muito marcante. Um ponto muito claro também de entender isso, cores. Nós estamos vivendo aí um momento no nosso país de divisão na política e que são representadas por cores diferentes, né? Amanhã é um dia em especial que se você estiver vestindo a cor X, vão entender que você é de um lado. Se você tiver a cor Y, vão entender que você é do outro lado, né? Então, roupa claramente comunica, não tem dúvida que roupa comunica. Concordo plenamente, Lari. Inclusive, isso é uma coisa que a gente discutiu um pouquinho no Diário de Eva, pelo que eu me lembro, né? A gente chegou a falar sobre esse assunto e eu acho que é muito importante a gente ter esse filtro, porque a gente consegue aplicar esses princípios em outras áreas da nossa vida, né? Na alimentação, como você disse, em alguns programas atrás, em vários aspectos, se a gente tiver esse filtro bíblico, a gente consegue aplicar em várias áreas, né? Eu só queria comentar uma coisinha antes, que eu já fui de uma denominação que tinha certas regrinhas, assim, você não pode usar brinco, você não pode usar calça, você não pode usar nada, assim, maquiagem, não pode. E, assim, você acaba desfocando do princípio, você desfoca do que é o centro do ensinamento para coisas materiais, para coisas externas, né? Então, às vezes, foge do equilíbrio e a gente sofre com isso, né? Sofre com legalismo, né? E isso aí tem um outro problema, porque você mascara
o coração. Porque se você coloca numa igreja, vamos ali ter algumas regras, né? Não vai poder vestir assim, não vai poder usar isso, aquilo outro. Então, vamos supor que a gente padroniza, todo mundo está vestido igual. Você não consegue, porque, como a gente falou, a roupa, ela é uma comunicação. Você não vai conseguir ver aquela comunicação e você não vai conseguir ter indicações de onde está aquele coração. E quando a gente está vendo o coração através da maneira que a pessoa se veste, a gente pode ajudar. Né? De repente eu vejo uma irmã que ela se veste de uma forma muito sensual, e aí o que aquilo ali vai me ajudar? Vai me ajudar a me aproximar, né? Eu deveria fazer isso, me aproximar daquela irmã para ajudá-la a entender, ajudá-la a crescer. Se eu mascaro isso, simplesmente cobrindo essa irmã, eu não estou ajudando ela a crescer. Né? Então, não vai no coração, que é o que a gente precisa. Como a Letícia bem colocou no começo, o que a gente veste é uma manifestação do nosso coração. É a comunicação do nosso coração. Então, quando a gente está vendo isso saindo direto do coração, a gente tem como ajudar aquela pessoa a crescer. Se simplesmente a gente quebra aquilo ali que está sinalizando, a gente não vai estar resolvendo. A gente pode estar resolvendo para nós que estamos de fora. Não vai ser mais um problema eu ficar assistindo aquela irmã sentir daquela forma que me faz mal. Mas eu não vou estar ajudando ela a crescer, né? E é muito interessante ver dessa perspectiva, porque muitas vezes a gente olha, julga e a gente fica aqui confabulando contra aquela pessoa, em vez de usar essa oportunidade, esse momento como uma oportunidade de ajudá-la, né? Lari, agora a gente vai ter um recadinho do Marcos. Ele sempre traz notícias boas aqui pra gente, né, Marcos? Isso aí, a gente vai dar uma pausa no nosso assunto de hoje para falar de outro assunto que também é do seu interesse aí. Dinheiro, bens e eternidade. Como usar o nosso dinheiro de uma forma que agrade a Deus. Você vai descobrir a resposta para essa pergunta e vai aprender a administrar as suas finanças da maneira correta com o novo livro da Editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Esse livro que está aqui na tela, ó. Dinheiro, bens e eternidade são princípios bíblicos para administrar as suas finanças com sabedoria. Ficou interessado? Então você pode acessar o site www.editorebron.com.br e garantir o seu. É hora de rever os nossos conceitos sobre dinheiro, sobre bens e sobre eternidade. E vale lembrar que toda compra realizada na Hebron é também uma contribuição com a expansão do reino, porque 100% do lucro das vendas são investidos na obra missionária no Brasil e no mundo. Então você compra na Hebron, ganha um livro que vai edificar muito a sua vida e ainda investe em missões. Acesse o site e garanta o seu. Quero voltar agora a falar com a Larissa. E nós já falamos aqui que a roupa é comunicação, né? E Larissa, na sua opinião, a roupa do cristão, ela deve expressar o quê? Deve expressar um coração no lugar certo, né? Um coração piedoso. A gente tem dois trechos que falam de vestimenta para as mulheres, né? Esses dois são específicos para as mulheres, mas que colocam esse contraponto, né? De o foco não ser na aparência, mas ser num coração piedoso. Um trecho é o que a Letícia já falou no começo, 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo vai colocar: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, o ponto que Paulo está colocando aqui é que, em vez do que chama mais atenção, ser a roupa cara, a joia, ser um coração piedoso. Então, a maneira que a gente se veste deveria apontar mais para quem nós somos do que para a nossa roupa. É interessante que a Coco Chanel, que foi a fundadora da marca Chanel, ela falava o seguinte: vista-se mal e notarão a roupa, vista-se impecável e notarão a mulher. Se a gente colocar isso dentro do contexto cristão, a gente quer que as pessoas vejam quem em nós. Nós queremos que Cristo seja exaltado na nossa vida. Então, se a gente estiver com a roupa adequada, sempre que eu falo de roupa, eu falo sobre essa palavra, adequada. A roupa ela deve ser adequada ao ambiente que nós estamos.
Se eu estiver vestida de forma adequada, em vez do que está chamando a atenção ser a minha roupa, eu vou estar chamando a atenção pelo que eu estou trazendo para aquele ambiente. E que seja Cristo, né? Que seja a luz de Cristo. E o outro trecho que Paulo vai falar... Ah, não, aqui outro trecho é Pedro, né, Paulo? 1 Pedro 3, que ele vai falar sobre a mesma coisa, sobre a aparência versus o que está dentro do coração. Então, 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Espera que eu estou enteado, não estou 1 Pedro. Perdão, peraí. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário, Larissa, desse primeiro texto que você leu, de como ele me chama a atenção, de como ele é atual ainda, né? Como as roupas caras, como as marcas, como os brilhos ainda chamam a atenção, ainda roubam o coração com tanta facilidade, não só das mulheres, mas até dos homens também, né? Então, assim, Sim, é profundamente aplicável para nós hoje, né? E se a gente entende o contexto, é mais ainda. Porque qual era o contexto? O que acontecia ali? Por que Paulo está falando de joias, de tranças? Não é que usar joia é pecado. A gente sabe disso porque reis, rainhas usavam muitas joias. O ponto aí é o seguinte, era o tipo de roupa que as prostitutas de luxo, tinha outro nome, acho que as cortesãs se chamavam, era um nome assim, eram as prostitutas que se adornavam e se vestiam dessa forma. Então, o que Paulo estava chamando a atenção? Olha, vocês não devem estar parecidas com prostitutas no ambiente da igreja, né? E assim, lamentavelmente, isso é muito triste da gente dizer, mas é o que a gente às vezes vê dentro das nossas igrejas. Nós sabemos quais são os tipos de roupas que caracterizam a prostituição. Nós sabemos. Todo mundo aqui, a hora que eu estou falando aqui, pode imaginar. E quantas vezes a gente não vê isso dentro da igreja? Roupas que chamam a atenção para o corpo, roupas que são muito... né, maquiagens muito carregadas. Então, isso continua sendo algo típico da prostituição. Então, nós mulheres não deveríamos nos adornar dessa forma. Né? Cheguei aqui em 1 Pedro, outro trecho que eu ia ler, que vai no mesmo sentido. Ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que é mais importante? Esses dois textos estão falando. Em vez do mais importante, o que chama mais atenção é a sua aparência, o que deveria chamar mais atenção é o seu espírito manso e tranquilo. É um coração que teme ao Senhor, que é de grande valor ao Senhor. E isso, gente, todos nós sabemos, torna não só as mulheres, mas os homens muito mais bonitos do que pessoas altamente enfeitadas e com o coração distante do Senhor, né? É verdade. E é muito bom quando a gente entende o equilíbrio que tem nesse ponto, né? De a gente se cuidar para a glória de Deus, da gente se arrumar, estar bem alinhado, mas tendo em vista e tendo consciência de que aquilo não se trata de algo extremo, né? E aí eu queria fazer essa pergunta para você, Lari. Quando que a vaidade se torna algo perigoso? Quando se torna algo extremo? Sim. Quando ela tem a finalidade de trazer a glória e a adoração para mim. Quando eu estou buscando ali uma aparência, uma forma de me vestir, onde o meu alvo é que as pessoas me adorem, me olhem e falem, nossa, olha, né, eu quero chegar no ambiente e todo mundo parar e olhar para mim. Né? E quando os meus exemplos, as pessoas que eu coloco como referência, são pessoas não piedosas. E esse é o que eu vejo, a grande cilada aí das redes sociais, e que pega não só o coração dos jovens, mas o coração de mulheres e homens adultos, mas esse negócio das redes sociais, as pessoas do dia para a noite se tornam aí referências, né? As pessoas, a própria palavra, né? Influencer, ou seja, a pessoa é um ninguém em um dia, no dia seguinte ela é uma pessoa assim admirada e que está todo mundo copiando.
E a gente tem que se perguntar quem são as pessoas que nós estamos copiando? Quem são as nossas inspirações? E às vezes a gente começa ali a seguir uma pessoa e sem perceber a gente não vê que são coisas totalmente contrárias ao que as escrituras ensinam. E a gente está ali tão hipnotizado com aquela pessoa que a gente começa a querer ser aquela pessoa. E aí a vaidade vai ser uma cilada. Eu começo a querer me parecer com ela, eu quero ficar ali com o rosto que ela tem, eu quero a maquiagem que ela tem, eu quero usar o tipo de roupa que ela usa, eu começo a ficar parecida com aquela pessoa. Eu preciso me perguntar, quem são essas pessoas que eu estou me inspirando? Será que são pessoas com coração piedoso? Será que elas têm uma vida que agrada ao Senhor? Ou eu simplesmente estou me deixando levar pelos enganos do meu próprio coração? Então, a gente tem que estar a todo momento observando isso, porque são muitas as ciladas. Muitas. Sim. O resultado disso, né, Larissa, assim, dessa comparação, de buscar ser igual a essas pessoas das redes sociais e tal, é ver uma juventude completamente igual no modo de se vestir, no modo de se comportar, parece um monte de clone, né? Todo mundo veste a mesma coisa, usa a mesma coisa, fala do mesmo jeito, dança a mesma música e nós com isso nos distanciamos daquilo que nós somos chamados para ser, né? Que é sal, luz, diferença, né? Sermos santos, irrepreensíveis. E cada vez que a gente vai copiando essa moda aí, nós vamos ficando mais distantes do próprio Cristo, né? Certamente, a moda é algo que a gente precisa ter muita, muita, muita cautela. Em geral, a moda hoje, ela é voltada para a sensualidade. E essa é uma palavra que os cristãos precisam olhar para ela com discernimento. O que é sensualidade? A sensualidade é você chamar a atenção sexualmente. E a moda, ela tá desse jeito, não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Aquela calça muito colada, uma coisa que está na moda e que, assim, é algo chocante, e é mais chocante ainda você ver um cristão aderindo a isso. O uso de lingerie como roupa. A pessoa sai só de lingerie. E, gente, isso é uma coisa completamente chocante e se tornou, entre aspas, normal, né? Porque você vai no shopping e você cruza com várias pessoas. Eu vivo num contexto aqui é muito calor, aqui não tem, eu moro no Ceará e aqui não tem inverno, é sempre calor. Então, esse tipo de vestimento é muito comum de ver. Então, as mulheres, elas estão andando na rua hoje de lingerie. É exatamente a mesma lingerie que deveria estar embaixo da roupa, ela está por fora. Está só ela, é só a lingerie. E a mulher cristã, ela deveria ter um discernimento de olhar para isso e falar, isso não é adequado. Isso é uma roupa que atrai sexualmente. Porque uma mulher em sã consciência iria querer sair na rua atraindo sexualmente todos os homens à sua volta. Isso mostra um coração doente. Os cristãos não deveriam ser reconhecidos por esse tipo de roupa, gente. Isso é muito sério, muito, muito sério. Eu me preocupo porque eu vejo, às vezes, meninas muito jovens com esse tipo essas roupas específicas, mas que mostram um tipo de falta de discernimento total em relação à vida. Isso é muito triste. E é debaixo de um argumento de é porque eu gosto, é porque eu sou assim. Então, você vê que é um distúrbio, uma disfunção de percepção da identidade da própria pessoa, né? É uma confusão em relação a quem ela acha que é e quem ela é de verdade, né? Sendo uma cristã, se a sua identidade está em Cristo, você não precisa ficar buscando em gostos, em roupas, em outros estilos, uma forma de mostrar alguma coisa, né? Ou de angariar um desejo de outras pessoas. De certa forma, quando a gente falou sobre amar outra pessoa, né? Quando a gente vê uma mulher se comportando dessa forma dentro da igreja, cuidar, né? Conversar com ela, e aproveitar a oportunidade de vê-la daquela forma para se achegar, para ajudar, né? Dessa mesma forma, a gente tem que fazer com a nossa roupa, né? Entender que também é um ato de amor quando a gente pega do nosso guarda-roupa o nosso look do dia, e entender que aquilo ali é uma forma de amar outras pessoas, né? E não de seduzi-las. Com certeza. E esse deveria ser o foco de tudo que a gente faz na nossa vida, né? Não nos colocar em primeiro lugar.
Filipenses 2 vai dizer isso, que a gente deve colocar os outros como mais importantes do que nós, que foi nada mais nada menos do que o Senhor Jesus fez. Ele não levou em conta ser Deus, mas se esvaziou da sua posição de Deus e vindo para esse mundo como servo. Ele estava pensando em quem? Ele estava pensando naqueles que ele queria resgatar. Então ele colocou os outros acima dele. E nós devemos fazer isso, e aplicando a questão das vestimentas, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos escolher as nossas roupas pensando, será que vai ser a melhor forma de amar as outras pessoas? Naquele ambiente, como é que eu vou ser vista naquele ambiente com essa roupa que eu quero usar? Será que eu vou estar despertando ali desejos que eu não tenho o direito de satisfazer? Será que eu vou estar cuidando dos meus irmãos? E irmãs também, né? Nós sabemos que muitas pessoas lutam com a atração pelo mesmo sexo. Então, não é só porque, de repente, eu estou num ambiente só de mulheres, e aí eu acho que eu posso me vestir mais sensual, porque só tem mulher. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, realmente, eu preciso entender que realmente é a forma de amar outras pessoas. E também tem a possibilidade de você se vestir para causar inveja, né, nas outras mulheres, ou na questão dos homens, causar inveja nos outros homens, né? Então, não é só com a sensualidade que a gente tem que lidar, mas é com os outros pecados do nosso coração. A gente consegue transformar tudo em pecado, né? Infelizmente. Temos essa facilidade. Larissa, a gente quer agradecer muito a sua participação. Você sempre nos abençoa demais. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, para dois tipos de pessoa. Primeiro, para aquele cristão que não sabe como lidar quando uma irmã vem com uma roupa um pouco mais exagerada, né? De mulher para mulher, assim, como ela deve dar esse toque, o que é que ela deve fazer, se ela deve só julgar ou se ela deve tomar alguma atitude. E segundo, uma mensagem para aquelas pessoas que estão usando roupas indecentes, têm essa consciência, mas acham que não deve nada a ninguém, que a roupa dela é com ela e Deus, e que acha que não está fazendo nenhum mal, que não está cometendo nenhum pecado. Você pode deixar esses dois recados aí? Pronto, eu vou começar pela última, que acha que não deve nada a ninguém, né? Na verdade, minha irmã, você deve a sua alma ao seu Salvador. Você foi comprada por um alto preço. Se você realmente é uma cristã, você foi comprada com o sangue de Cristo na cruz, para que você não viva mais para você mesma, mas por aquele que morreu e viveu por você. Isso está em 2 Coríntios 5, nos versos 9, 10, 14 e 15. Vai ser o mesmo norte. Nós fomos comprados e nós não devemos viver mais para nós mesmas. A vida não se trata de nós mesmas. Então, conheça mais do Senhor para que o seu coração seja manifesto um coração piedoso se manifeste através da forma que você se veste. Então, não pense desse jeito, que o seu pensamento está equivocado. E para quem está se incomodando, né, com irmãs que estão se vestindo de uma maneira inapropriada, a gente tem que levar sempre em conta o que Paulo fala em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e cuide para que cada um também não seja tentado. Então, se a gente vê que alguém não está obedecendo a palavra do Senhor, nós precisamos ir com amor, espírito de brandura, nos colocando no lugar daquela pessoa. Ninguém gosta de ser repreendido. Então, toda repreensão ela precisa ser em amor, primeira coisa, sempre em amor. E segunda coisa, bíblica. A gente não repreende por gosto pessoal. Eu não gosto da cor vermelha, então aquela irmã usa muito vermelho, eu vou repreender ela. Não, o meu gosto não importa. O que importa é o que o Senhor diz na sua palavra. Se a irmã está usando roupas que chamam a atenção sexualmente, eu preciso ajudar aquela irmã a enxergar aquilo. Então eu vou com espírito de brandura, só eu e ela, e eu vou falar, primeiro ressaltar que eu estou falando em amor, porque eu quero que ela cresça, eu quero ajudá-la, falar mansamente e tomando cuidado para que eu não seja tentada a pecar nessa hora. Então, essa é a forma.
Amém, amém. Larissa, mais uma vez, muito obrigado. Podemos contar mais vezes com você aqui no Conversa da Tarde? Já joga assim ao vivo. Mas você jogou para a pessoa certa, porque ela sempre mata no peito e vem. Que bom. Obrigada, eu dou um Lari. jeito, eu arrumo ali um tempinho e eu apareço. Que bom. Muito obrigado, Muito bom. Larissa. Para quem quer te seguir nas redes sociais, @LarissaFerraro1, não é isso? Larissa Ferraro 1, Beleza. Vamos deixar aqui no chat para vocês conhecerem mais a Larissa aí, seguir e serem edificados através do conteúdo que ela publica, né? E sigam porque vale a pena, gente. Muito bom. Inclusive, comprem o livro Mulheres e Sexo, porque faz muita diferença, assim, na sua percepção a respeito do sexo, a respeito da vida da mulher, né? Essas mentiras que escravizam, e você vai entender melhor as verdades que libertam. Com Larissa Ferraro. Olha que privilégio, Lari. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Continue abençoando aí esse canal IPTV, que é maravilhoso. Amém, amém. Amém. Obrigado, Larissa. Agora, Letícia, a gente vai assistir o pastor Augusto Nicodemos falando sobre usos e costumes. Meu Vamos ver? Deus. A expressão é usada nas denominações de origem pentecostal para se referir àquelas normas das igrejas pentecostais que tem a ver com o vestuário da pessoa, a maneira dela se portar, a maneira dela agir, aquilo que ela pode assistir ou deixar de assistir, a maneira como usa o cabelo penteado, a barba. Então isso é chamado de usos e costumes. Via de regra, esses usos e costumes, eles procuram amparo na Bíblia para isso. E existe algum amparo. De fato, a Bíblia também fala da vestimenta do cristão. Diz que ela tem que ser modesta, diz que não pode ser provocativa, mas também a Bíblia não fala a respeito de outras questões, tipo assim, do tamanho ou se pode usar zíper na calça do homem, não é? Ou então se tem que ser botão, ou se tem que usar paletó e gravata para ir para a igreja, ou não. Então, muitos dos usos e costumes têm a ver com a prática das igrejas e não são necessariamente orientações bíblicas, embora que outras coisas tenham, de fato, uma fundamentação bíblica, especialmente aquelas que têm a ver com a modéstia no vestir, no trajar e também com a maneira de nós nos comportarmos aqui nesse mundo. Amém. Bênção. Tarde de muitos aprendizados, né, Luiz? Muito bom, é sempre muito bom. Ouvir Larissa e Pastor Augustus na mesma tarde é muito privilégio. É, muito privilégio mesmo. E vocês aqui no chat estão comentando bastante, isso é muito bom, a gente gosta quando vocês comentam, né? O Wesley perguntou se estamos ao vivo, estamos ao vivaço, Wesley, aqui. A Simone já respondeu para você aí, mas a gente manda um abraço também aqui no ar. O Moisa fala que santidade ao Senhor já começa no modo de se vestir. Isso é verdade, né? A gente falou que a roupa fala, e se nós estamos caminhando rumo à santidade, não tem outro caminho. A nossa roupa vai expressar isso também, né? É porque a gente vai se sentir constrangido, né? Em demonstrar algo que a gente não está sentindo que é mais, né? Sim, exatamente. O Rogério Valadares, um abraço, Rogério. Você não comentou aqui que vai tomar o seu chazinho da tarde ainda, mas eu sei que você está tomando aí. Ele atrasou um pouquinho porque o assunto tá muito bom. Tá, nem chá ele tomou hoje, tão bom que tá o assunto. A Vânia Julião, Vânia, quanto tempo você não comenta aqui? Ela falou verdade, a roupa chama a atenção e os irmãos ficam expostos à tentação. Mesmo nas igrejas, deve-se prestar atenção. É verdade, porque dentro da igreja as pessoas também estão expostas a tentações, não é? Exatamente. Então, muito bom, Vânia, seu comentário, tá? A Adeni comentou, o pior são as mães cristãs que são influenciadas por essa moda mundana, influenciam suas filhas adolescentes, parecendo tudo muito normal, mas não é normal, é totalmente mundano. Há um perigo muito grande em normalizar as coisas, né? Como a Larissa comentou lá, mulheres que estão saindo na rua de lingerie, achando que é normal, que tá tudo bem, que é moda. Como a gente deve prestar atenção nessa questão, assim, de não normalizar o que é pecado? Aqui a gente coloca o pecado na moda também, né? A gente banaliza a santidade de uma forma em que, se tiver 10 mulheres usando lingerie na rua, se eu não for, eu vou estar me distinguindo demais, então é melhor eu ir na delas, né? Ai, não tá fazendo tão mal assim. E faz, no final das contas, a gente vê que se não revela um coração sensual, revela um coração com medo das pessoas. Você teme mais as pessoas do que teme a Deus. Então, de qualquer forma, sua roupa vai revelar o seu coração. Isso é um fato. Sim. A Gleice comentou, parabéns pelo tema, muito, muito pouco abordado hoje em dia, né? Mas que interfere na santidade.
O Samuel também está com a gente, Leandro. Agora o Rogério falou que tá indo tomar o chazinho Tá dele. indo tomar? Agora sim, Rogério. A Rosinha diz: quando eu me visto com moderação, eu estou tendo cuidado, não só comigo, mas também estou respeitando outras pessoas e dando bom testemunho de Cristo. Amém. A Silvia Lúcia falou que observa também que algumas mulheres usam roupas que não condizem com sua idade. Isso também é uma realidade. Que entra né? na questão do bom senso Do também. bom senso, que eu acho importante a gente falar sobre bom senso. Vamos falar disso. Inclusive, toda essa conversa aqui, ela não gira em torno apenas das mulheres. Né? Nós sabemos que existem homens hoje que estão completamente apegados à moda e faltando o bom senso tambem. Né? Vamos falar sobre bom senso. Qual a importância de ter esse bom senso e o que é que pauta o nosso bom senso? De equilibrar mesmo, né? Acho que a gente tem que ter um senso de realidade, mas não de uma realidade social. Porque no sentido de eu vou me pautar pela realidade social. Se todo mundo está usando X, eu vou usar X. Se todo mundo está usando Y, eu vou usar Y. Não. O nosso senso de realidade é bíblico. É o que a Bíblia fala a respeito da forma como eu devo viver a minha vida. E isso a gente tem que pensar em todos os aspectos e âmbitos possíveis. A gente vai pensar na área da moda também, na área do visual, né? A gente vai conseguir ter o bom senso quando a gente equilibra essas duas coisas. Quando a gente consegue entender o que é realidade social, o que as pessoas estão vendo como normal, como que é normal para a sociedade e o que a gente vê como padrão bíblico. Quando a gente equipara essas duas coisas e a gente vê que tá com uma disfunção muito grande, a gente vai permanecer com as escrituras e a gente vai tentar dialogar com essa cultura no sentido de eu vou ser sal e vou salgar, eu vou ser luz nesse lugar e mesmo que eu sofra algumas consequências, eu vou estar correto, andando irrepreensível. Porque, vamos lá, pensando nos exemplos da vida real. Se um cristão que se preocupa com a roupa, ele se preocupa em estar adequado, como a Larissa falou, ele é chamado para uma festa, ele é chamado para um casamento, ele é chamado, sei lá, para uma cerimônia, ele vai passar por aquele filtro bíblico de o que é ideal para essa ocasião, o que não vai escandalizar, o que vai fazer com que eu me torne apresentável nesse evento, porque a gente pode cair no outro extremo, né? Tem gente que quer ir com roupa de torcida de futebol para evento. E isso mostra o quê? Que você não está amando o próximo. Porque se eu amo o próximo, se eu amo os anfitriões daquela festa, eu vou querer estar ornando ao nível da festa que eles cederam para mim. Então, isso é um ato de amor também. Então, eu me arrumar de uma forma que eu esteja no nível adequado da festa, mas também de forma que eu não esteja sensual, de uma forma que eu não esteja chamando atenção para mim, especialmente, e de uma forma que eu esteja elegante para a festa, que eu esteja ornando, esteja contribuindo visualmente para aquele lugar. E é uma forma de amor. Então, você vê que o bom senso, ele equilibra essas duas coisas. O senso comum, né? O senso da sociedade e o senso bíblico, o padrão bíblico. Eu vou ter que olhar para a Bíblia e, através dessa lente, eu vou olhar para o padrão do mundo e eu vou conseguir distinguir o que eu faço ou não, né? Muito bom. E o pastor Arival vai nos falar sobre 4 princípios bíblicos para essa questão da vestimenta, né? Você falou de olhar para a Bíblia e ver o que ela fala. E aí o pastor vai nos ajudar a encontrar na Bíblia esses 4 princípios aí que vão nos guiar a respeito da vestimenta. Quero ler para vocês o que está aqui em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. A Bíblia nos ensina que Deus foi o primeiro estilista que existiu. Ainda no Éden, depois que Adão e Eva pecaram, Deus então mata um animal e veste o homem e a mulher com roupas de pele de animal. Depois, por causa do pecado, a vestimenta se tornou algo obrigatório para o ser humano. Mas aqui em Deuteronômio nós temos o primeiro critério que eu gostaria de apresentar para vocês, junto com mais 3 critérios bíblicos, ou seja, 4 critérios bíblicos sobre essa questão da vestimenta. A primeira delas é o
princípio da identidade sexual. Esse texto de Deuteronômio 22:5 é usado em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais para dizer que a mulher não deve usar calça comprida. Mas não é isso que o texto diz. O texto está dizendo aqui, Moisés não pensava aqui em calça comprida, ele está dizendo que o homem deve se vestir como homem e a mulher deve se vestir como mulher. Qualquer roupa que coloque em dúvida a identidade sexual de uma mulher ou de um homem, ela é abominável ao Senhor. O segundo critério, Paulo coloca lá em 1 Coríntios, quando ele diz que tudo que nós devemos fazer com decência e ordem. Então, o primeiro critério é o critério da identidade sexual, o segundo critério é da decência, ou seja, nós devemos usar roupas que nos deixem decentes, mas não provocantes, insinuantes. A roupa tem que refletir a nossa vida espiritual, a nossa santidade. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O terceiro critério para o uso da roupa cristã, eu chamaria de beleza. Né? Eu creio que ninguém se veste para ficar feio. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar da nossa aparência, do nosso corpo, da nossa beleza pessoal. Então, o critério da cor, o critério do corte, o critério da marca, aquilo que for bonito, aquilo que embeleza o nosso corpo. O quarto critério para a roupa do cristão é justamente a adequação. O que significa isso? Significa que não é somente no campo da religiosidade, mas em todas as áreas da nossa vida existe uma roupa adequada. Então, quando você vai para a praia, você vai com biquíni, com maiô, com a saída de banho, com um short. Quando você vem para a igreja, você deve vestir uma roupa própria para aquele ambiente. Se você vai no fórum, né, ou comparece perante um juiz, você vai, se você é um profissional, paletó e gravata. Então, há roupa adequada para cada ambiente. Então, isso também deve ser tratado nessa questão da adequação com a questão do bom senso. Então, meu irmão, não sei se respondo todas as suas perguntas, mas que você use a roupa, a vestimenta, para glorificar a Deus. Use esses quatro critérios que a Bíblia coloca aqui. O critério da identidade sexual, o critério da decência, o critério da beleza e o critério da roupa adequada para cada ambiente. Que Deus o ilumine e o abençoe. Olha aí, Marcos. Resumão, hein? Muito bom. Nossa, eu adorei. Tava quase anotando aqui, só faltou a caneta. Por isso que eu digo, assista o Conversa da Tarde com caneta e papel. Caneta e papel. Ou com o seu celular aí, pega o tablet e já anota tudo. Bota um bloquinho de notas. Eu achei muito bom que o pastor deu princípios que são aplicáveis e claros para homens e mulheres. Sim. A gente vê que os homens, às vezes, passam dos limites também, só que a gente não tem muito conteúdo. Assiste isso aqui, aí tá falando só de mulher, né? Então, para você que é homem e quer um conteúdo falando sobre a sua vestimenta, aqui você teve no Conversa da Tarde. E, inclusive, ter esse chamado aqui pra gente, né? Esse chamado de olhe pra forma como você tá se vestindo. Se você se veste desleixado, isso também é uma forma de mostrar o seu coração e tem mostrado que você não tá amando as pessoas ao seu redor, né? Se você não corta o cabelo, se você não se arruma, se você não fica cheiroso, isso não mostra amor pelas outras pessoas, pela sua esposa, pela sua mãe, pelas pessoas que estão ao seu redor. E a mesma forma as mulheres, às vezes a gente se perde em justificativas de é que eu tenho filho, aí fica difícil de me arrumar. Não estou falando que não seja uma justificativa plausível, às vezes, de fato, não dá para estar com a unha com 30 centímetros de comprimento. Às vezes não dá para estar com o cabelo todo alinhadinho. Às vezes não dá para fazer aquela escova. Ok, a gente não está falando disso, a gente está falando do básico, né? A gente está falando de amar as pessoas, de ter essa intenção de amar as pessoas através do que a gente comunica visualmente. A gente é uma carta de Cristo, a gente tem que estar bem alinhado com a forma como a gente quer mostrar o evangelho para as pessoas, né? Então,
A gente falou de sensualidade, o extremo de se arrumar muito para chamar atenção, uma vaidade extrema para chamar atenção. E a gente também falou sobre o desleixo. Isso mostra o nosso coração, e o nosso chamado para você é o equilíbrio, é ter o bom senso, é ser moderado, é ser moderada, é olhar para as pessoas e verem oportunidades de ajudá-las também através disso. Então, que a gente usufrua desse entendimento para ajudar as pessoas que não têm ainda, né? E também para olhar para o nosso guarda-roupa e falar o que é útil e o que é inútil aqui. O que é bom, o que é agradável aos olhos do Senhor e das pessoas e o que não é. Então, daí você já vai conseguir ter um checklist aí dos próximos passos para você. Isso aí. Muito obrigado, Lê. Foi uma tarde muito edificante. Acho que todo mundo que assistiu aí gostou, aprendeu e perguntaram se vai estar disponível, né? Já comentamos aqui no chat que vai estar disponível. Vou pedir para o Thiago já deixar também o link do IPP Play, que é youtube.com/IPPplay. Lá tem tudo que você quiser. Todos os programas da TV estão lá. Tem muito Letícia, tem muito Larissa Ferraro. Tem bastante. Tem bastante coisa. Vocês vão enjoar daqui a pouco. Pode maratonar lá e ser edificado através desse conteúdo. Quero agradecer à equipe que nos ajuda a fazer esse Conversa da Tarde. E aí, a partir de amanhã, o programa já vai estar disponível lá no IPP Play. Você pode ver e rever quantas vezes quiser, pode mandar para o seu amigo, pode anotar. O link vai estar aqui no chat também para você clicar e já cair lá no canal do IPP Play. Se é a primeira vez que você está assistindo Conversa da Tarde, eu quero te dizer que de segunda a sexta, às 13h30, nós estamos ao vivo aqui, todos os dias, trazendo um tema diferente para você, conversando com vocês aqui no chat. Afinal, o programa é uma conversa mesmo, né? Exatamente. E a gente quer que eles participem, né? Então, com certeza. Manda as perguntas no chat que o Marcos mata no peito. A Letícia também. Em breve ela volta. A Larissa Ferraro volta também. A gente tem muita conversa aí pela frente. Eu conto com a sua participação e com a sua companhia. O nosso programa sempre termina com o quê? Com música. Com música. Obviamente. Débora Dom, Josiel, Oséias cantam pra gente enquanto você reflete aí a respeito daquilo que foi conversado nessa tarde. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV. Tchau, tchau. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.